São Abraão, aleluia. Aqui, ó. Aleluia. Boa noite, irmãos. Saúde, paz e prosperidade, amém? A gripe me pegou aqui nesses dias. Nós estamos lutando contra ela, mas está sendo um prazer, uma bênção estar aqui com vocês, um privilégio. Amanhã volto para a minha cidade, volto para a minha casa, para a minha esposa, para a minha filha, para a igreja que Deus me deu, para o centro social. Mas tivemos aqui quinta, sexta, sábado, domingo, dias abençoados, dias frutíferos, dias proveitosos. Foi um prazer rever os irmãos, conhecer alguns outros. Eu estou indo, mas a obra de Deus permanece. E diga para quem está ao seu lado, TBC. Pastor, o que é isso? Aí seu pastor te revela mais tarde para te explicar em detalhes, amém? Pode assentar no seu lugar. Irmãos, o César é a pessoa mais feia que eu conheço que se acha bonita. É impressionante como ele tem convicção de que ele é bonito. Eu vou contar mais uma história do César para vocês. Irmãos, quando ele fala que ele me deu trabalho, ele deu mesmo. Era um acampamento da igreja. E esse camarada, irmãos, pega o creme dental de uma pessoa, esvazia o creme dental e coloca fezes lá dentro. Pacientemente, fezes que não eram dele. Toda fezes são nojentas, né? Mas do outro é mais ainda. Ele entra em um quarto e tem um camarada fazendo o número 2 em cima de um jornal. Olha, já a maldade já está aí. Ele olha e fala, por que você está fazendo isso? Me dá um pouquinho aí. Aí ele pega esse pouquinho, irmão, vai lá, tira o creme dental todo, vai pacientemente com um palitinho, colocando tudo lá para dentro, irmão. Coloca, fecha, lava e põe na necessaire da pessoa de novo. A pessoa vai escovar dente, a pessoa chama-se Carol, vai escovar dente, passa o creme dental na escova dela, passa o creme dental no amigo mais antigo dele, que era o Bira. Imagine se fosse o inimigo mais antigo. E aí passa, e as coisas que nós fazemos no automático, nós não fazemos com muita atenção. Você passa creme dental, você não fica olhando, fica. Não, é meio que automático, você passa, põe na boca e começa, né? Então a pessoa... Irmão, ouve-se um grito em Ramá, como diz a Bíblia, entendeu? É Raquel chorando por seus filhos. E aí eu chego lá, o que está acontecendo? Olha aqui o que fizeram na minha pasta de dente. Irmão, e uma catinga, irmão. Eu olhei, falei assim, só tem um que pode fazer isso aqui. Eu sei de onde veio essa arte. Esse sujeito aí, irmãos. Então... foi muita paciência mesmo, entendeu? Às vezes as pessoas me perguntam, Abraão, o que um treinador de pastores precisa ter para treinar pastores? Muitas pessoas pensam em habilidades espirituais, dons espirituais, habilidades técnicas, habilidades pedagógicas, habilidades emocionais. E eu digo, tudo isso pode ajudar. Mas o que é decisivo para você treinar uma pessoa no reino de Deus é amor e paciência. Eu conheço muita gente habilitada, capacitada, mas que não ama e que não tem paciência. Se você não amar como ama um filho e não tiver paciência para suportar todos os erros, todas as limitações, todas as falhas, você nunca consegue treinar ninguém. Então, o meu mérito, se é que eu o tenho, não é outro a não ser amar e a não ser ter paciência. Mas amar não é mérito. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar é mandamento. Amar é lei do Senhor no Novo Testamento para nós. Mas se você quer treinar alguém, esse alguém pode ser filho, esposa, funcionário, empregado, seja quem for, discípulo, pastor, o que você mais vai precisar, primeiro é de amor e segundo é de paciência. Sabe por que Deus caminha conosco? O perfeito caminha com o imperfeito.
o santo caminha com o pecador? Porque Deus tem um amor inexplicável e uma paciência inesgotável. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Longanimidade significa, para você irritar Deus, para você levar Deus no limite dele, é quase impossível por causa da longanimidade de Deus. Nós temos pavios curtos. Como figura de linguagem, Deus tem um pavio muito longo. Por isso ele tem essa paciência com você e esse amor com você. Diga para quem está ao seu lado, mas não abusa disso. Vamos à ministração da palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 3. Efésios, capítulo 1, verso 3. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Repita isso comigo: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, olhe para mim, prestando atenção. Nós podemos definir na vida que o maior bem que nós podemos procurar é a bênção de Deus. Há muitas coisas que nós queremos, desejamos, procuramos, não tem nenhum problema nisso. Mas se de tudo que você procura, tudo que você deseja, tudo que você busca, se a bênção de Deus não estiver em primeiro lugar, é porque você ainda não entendeu o que é a bênção de Deus, você não entendeu o que é um homem que não é abençoado, você não entendeu o poder de uma maldição. E muita gente hoje coloca a bênção em segundo plano, mas a bênção deveria ser o que nós mais desejamos, o que nós mais procuramos e o que nós mais precisamos. Se você for para o dicionário bíblico e procurar lá na exegese da palavra bênção, o que significa, você vai encontrar uma definição que é liberado para prosperar. Repita comigo: abençoado significa liberado para prosperar. O que é abençoado? Liberado para prosperar. E prosperar não é ser rico. Prosperidade não é sinônimo de riqueza. Prosperidade deve ser visto como sinônimo de êxito. Pessoas prósperas são pessoas que têm êxito. Pessoas prósperas são pessoas que têm sucesso. Se você tem um casamento próspero, seu casamento será um casamento de êxito. Se sua família é abençoada, você vai ter na sua família êxito. Se seus negócios são abençoados, os seus negócios terão êxito. Se seu trabalho é abençoado, em seu trabalho você terá êxito. O oposto da bênção, eu creio que você já sabe, é a maldição. E se abençoar é te liberar para prosperar, a maldição é te liberar para falir, é te liberar para experimentar falência, ruína. Se você tem uma família, então amaldiçoada, a sua família vai falir. Se você tem um trabalho amaldiçoado, no seu trabalho você vai falir. Por isso, todos nós, desde quando nos entendemos por gente, nós temos que procurar a bênção de Deus na nossa vida. A primeira bênção que nós devemos e deveríamos receber é a de nossos pais. Eu não sei qual é o costume de vocês aqui, mas em Minas Gerais, na minha família, ainda prevalece o costume antigo dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, quando chegam perto dos pais, dos avós, dos tios, dizerem: bênção pai, bênção mãe, bênção vó, bênção vô, bênção tio, bênção tia. E eles então dizem o quê? Deus te abençoe. Eu fui educado assim desde a minha infância, e não importa se é por WhatsApp, não importa se é por telefone, não importa se é por vídeo, não importa se é presencialmente. Toda vez que eu encontro com os meus pais, não importa quantas vezes seja no dia, eu peço a eles: bênção pai,
Bênção, mãe. Às vezes eles riem. Meu filho, você já me pediu bênção hoje 5 vezes. Você, pai, é porque eu preciso muito. Meu filho, você já me pediu bênção hoje 6 vezes. Mãe, é porque eu preciso muito. Mas existe uma geração hoje, é a geração mais nova, a geração mais recente, não só na igreja, mas na sociedade, que não valoriza a bênção, que não procura a bênção, que não se interessa pela bênção. E quando essa geração entra na igreja, o que ela está querendo não é bênção, o que ela está querendo é felicidade, o que ela está querendo é sucesso, o que ela está querendo é riqueza. E se você entra na igreja pela razão errada, é porque você está saindo da sua casa pela razão errada também. O primeiro lugar onde você precisa aprender a valorizar a bênção é na sua casa, é na sua família. Um filho sem a bênção do pai é um filho amaldiçoado. Uma filha sem a bênção do pai é uma filha amaldiçoada. E quando você sai de casa já com a maldição, eu lhe pergunto, onde é que você vai encontrar a bênção? Com o marido? Nenhum marido te abençoa mais do que um pai. Nenhuma esposa te abençoa mais do que uma mãe. Nenhum amigo te abençoa mais do que um pai. Nenhum colega te abençoa mais do que um pai. E aí as pessoas, então, por consequência da maldição, começam a experimentar ruína, falência, miséria, prejuízo, perda. E então, para se livrar disso, entra na igreja. E quando entra na igreja, na verdade, eles não estão procurando nenhuma bênção. Eles estão procurando sucesso, estão procurando felicidade, estão procurando riqueza. Eu não sei o que você está fazendo nesta igreja, mas se você não está buscando a bênção, eu quero ensinar você hoje a reverter esse princípio aí na sua vida e valorizar e buscar a bênção de Deus na sua vida. Nada substitui a bênção de Deus. Nada é maior do que a bênção de Deus. Nada é mais importante do que a bênção de Deus. Nada vai influenciar mais seu destino e seu futuro do que a bênção de Deus. Nós estamos lendo aí nesse texto que Deus abençoa. O caráter de Deus é um caráter abençoador. O caráter de Deus, a natureza de Deus é uma natureza abençoadora. Deus abençoa sem você pedir. Deus abençoa sem você merecer. Deus abençoa por causa dele, não por causa de você. É o que a Bíblia vai chamar de graça. Aquilo que você não merece, mas Deus gratuitamente te entrega. Diz então Paulo escrevendo aos Efésios: agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, pois Ele nos tem abençoado. Então Paulo está dizendo, agradeça. E ele coloca no plural porque ele se inclui. Agradeçamos. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem nos abençoado. Pastor, como é que o Pai nos abençoa? O Pai me abençoa quando eu entro na igreja? Não. O Pai me abençoa quando eu sou dizimista? Não. O Pai me abençoa quando eu oro? Não. O Pai me abençoa quando eu leio Bíblia? Não. O Pai me abençoa quando eu jejuo? Não. O Pai me abençoa quando eu batizo? Não. Pastor, estou fazendo tudo isso para ser abençoado e não é nada disso que me abençoa. É só você olhar para a Bíblia. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele tem nos abençoado, repita comigo, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Como é que o Pai nos abençoa? Unidos com Cristo Jesus. Mulheres, como é que Deus nos abençoa? Homens, como é que Deus nos abençoa? Mas se a sua mente não é treinada, seu vocabulário não é convertido. E se a sua mente então não está treinada, seu vocabulário está errado. Eu sou abençoado por causa do meu dízimo, por causa da minha oferta, por causa da minha oração, porque eu vou à igreja, porque eu batizei nas águas. Em nenhum lugar da Bíblia diz isso. Obviamente que eu não estou dizendo que dizimar amaldiçoa, que batizar amaldiçoa, que orar amaldiçoa, mas a bênção não vem através disso. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Quem ora é porque já está abençoado, amaldiçoado não ora. Quem batiza é porque já está abençoado, amaldiçoado não batiza. Quem dizima já está abençoado, amaldiçoado não dizima. Então talvez você está passando o carro na frente dos bois. E você tem que mudar isso e converter sua mente, mudar sua maneira de pensar para o seu vocabulário se adequar ao da Bíblia. A Bíblia diz, e não cabe aqui nem interpretação, está claro, está explícito, está cristalino como água,
que nós somos abençoados porque nós estamos unidos com Cristo. E quem nos une a Cristo Jesus não é igreja, não é pastor, não é oração, não é dízimo, não é jejum, não é Bíblia. Quem nos une a Cristo Jesus é o Espírito Santo. Então, se você está unido com Cristo Jesus, você está abençoado. E então eu pergunto, há alguém aqui unido com Cristo Jesus? Amém. Então você está abençoado. E se você está abençoado, levanta sua mão e diga: agradeçamos. Por isso, algo que eu aprendi, que eu ensino sempre, é impossível eu ter um tempo de fala com Deus, de diálogo com Deus, que nós chamamos de oração, sem que eu então agradeça, sem que eu expresse gratidão, sem que eu reconheça que eu sou quem sou, tenho o que tenho, sei o que sei, faço o que faço e estou onde estou, porque Deus tem me abençoado. Não me resta outra palavra a dizer: obrigado, Senhor. Mas quando eu digo obrigado a Deus, eu fico constrangido. Como que Deus me abençoa tanto e eu resumo tudo isso a uma palavra: obrigado. Ou então acrescento um advérbio de quantidade antes e digo: muito obrigado. Por isso me constrangei eu ter uma decisão na minha vida. A minha vida entregue a Deus, a seu serviço, é minha maior expressão de gratidão a Ele. Eu não estou aqui ministrando este final de semana, aqui agora rouco, com a febre tremenda, quando tuço, parece que o cérebro está solto dentro do crânio, longe da minha esposa, longe da minha filha, longe da minha casa, vou sair 5 da manhã para pegar o primeiro voo. Eu não estou fazendo nada disso para Deus me abençoar. Tudo isso que eu estou fazendo é minha expressão de gratidão a Ele, pelo que Ele tem feito por mim. Se você não entender isso na sua vida, a sua vida dentro da igreja não vai ter o sentido que você precisa ter. Quando nós atendemos pessoas, as pessoas então vêm com suas pendências, com suas carências, com suas necessidades, e poucos dizem: pastor, eu preciso de uma bênção. Poucos dizem: pastor, eu careço de uma bênção. As pessoas começam: eu tenho que casar, eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser curado, eu tenho que ser liberto. E quando a pessoa recebe isso, ela diz: ah, eu fui abençoada. Mas não é esse o princípio bíblico. Paulo está escrevendo à igreja de Éfesos, dizendo que eles já eram abençoados, porque já estavam unidos com Cristo Jesus. Eu ensino os pastores e digo a eles: não enrolem o povo, não ludibriem o povo, não enganem o povo. Enquanto você não entregar a sua vida a Jesus e não for unida a Ele pelo Espírito Santo, não existe bênção na sua vida. Eu discordo veementemente de pessoas serem ensinadas: faça uma corrente para receber a bênção, vá ao monte para receber a bênção. Eu digo: corrente não abençoa, ir a monte não abençoa. Você quer ser abençoado? Entregue sua vida a Jesus, arrependa-se dos seus pecados, decida seguir ao Rei dos Reis, e aí então você será abençoado. Para tentar ajudar você a entender mais esse princípio de ser abençoado, eu quero trazer tudo isso para dentro de um personagem bíblico. E nós entendemos melhor os princípios bíblicos quando os vemos na prática da vida de uma pessoa. Por isso, venha comigo em Gênesis capítulo 12. E vamos para um dos homens mais abençoados que nós conhecemos. E talvez o primeiro homem onde declaradamente Deus disse que o abençoaria, que é Abraão. Eu louvo tanto a Deus do meu pai ter me dado o nome de Abraão. Primeiro que é um nome de respeito, né? É um nome assim de força. Você sabe qual que seria o meu nome? Reuel. Irmão, eu agradeço por meu pai não ter colocado esse nome em mim. Ele saiu de casa para me registrar, combinado com a minha mãe, que eu seria chamado de Reuel Ribeiro. Nada contra, é um nome bíblico. Mas eu tenho cara de Reuel? Não, eu tenho cara de quê? Eu tenho cara de Abraão. Olha o peso. Qual o seu nome? Reuel. Agora, olha o peso. Qual o seu nome? Abraão. Você viu como é que é? Meu pai disse que na hora do registro, lá no cartório, o escrivão pergunta: qual vai ser o nome do menino? Meu pai disse que vem na mente dele: Abraão Gerson Ribeiro. E ele então registra, coloca dentro daquele envelope pardo, leva para casa. Eu sou o mais velho.
Primeiro filho, depois de 1 ano de casado. Meu pai casou com 30 anos, minha mãe com 21 anos. E lá está o primeiro filho. Imagina a alegria de uma casa, de uma família, de um casal. E minha mãe pega lá o registro, quando ela puxa a folha de dentro do envelope, está lá escrito: Abraão Gerson Ribeiro. A minha mãe chama meu pai de irmão Wilson. Coisas de igreja. Até hoje. Então, 52 anos de casado e é irmão Wilson até hoje. E aí, irmão Wilson, que nome é esse? Veio na minha mente, na hora eu coloquei. Mas, irmão Wilson, Abraão é nome de gente grande, no menininho desse tamanho. E o meu pai disse que fala para ele: você acha que vai continuar desse tamanho o resto da vida? Lá em casa são 3 filhos, 3 homens, os 3 são pastores, e eu nasci o menor lá de casa. Eu nasci o mais leve lá de casa. Eu nasci com 41 centímetros, 2 quilos e 300 gramas. E me tornei o maior lá de casa e o mais musculoso, não o mais pesado. Meu pai então disse para minha mãe: eu não falei que ele ia crescer? A minha mãe, irmãos, é desse tamanhozinho assim. Ó. Minha mãe tem 1,49 m. Eu olho para ela e eu não acredito como é que eu saí daí de dentro. Ela fala: você acha que você saiu desse tamanho? Quem nasceu grande e adulto é só Adão. Todo mundo nasce pequeno, inclusive Jesus. Mas eu me chamaria Abraão. E como é bom ver que o meu nome é inspirado na vida desse personagem bíblico. E o que Deus diz para Abraão? Em Gênesis 12, versículo de número 2. Leia comigo, repito: os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. É a primeira pessoa no registro bíblico que explicitamente, declaradamente, com todas as palavras, Deus diz: eu vou te abençoar. Por isso podemos dizer que, nesse sentido, a primeira pessoa na história da humanidade a ser abençoada é Abraão. E por que Deus abençoou Abraão? Não há razão humana para isso. Deus abençoou Abraão porque Deus quis. Por que Deus abençoou Abraão? Por que Deus abençoou Abraão? Abraão era dizimista para Deus abençoá-lo? Abraão tinha sido batizado nas águas? Abraão tinha subido o monte para orar? Abraão tinha lido toda a Bíblia? Abraão tinha feito correntes? Não. E por que Deus abençoou Abraão? Porque Deus quis. Porque Deus enviou Jesus ao mundo para nos abençoar? Porque Deus quis. Por favor, não estou dizendo com isso que você não deva orar, não deva jejuar, não deva batizar, não deva ler Bíblia, não deva subir aos montes. Eu faço isso, mas eu não faço isso para ser. Eu faço isso porque eu sou. Então diz o versículo 2: os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso. Repita comigo: e você será uma bênção para os outros. O verso 3 diz: abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Repita comigo novamente: por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Então Abraão é um homem escolhido por Deus para ser uma bênção e para ser abençoador. Vou repetir: Abraão é um homem escolhido por Deus para ser uma bênção e para ser abençoador. Pastor, é a mesma coisa. Não é. Uma coisa sou eu ter uma bênção, ser uma bênção, viver uma bênção. Outra coisa sou eu ter a capacidade de abençoar outros, transferir o que eu tenho para outros, dar aos outros o que eu recebi. E Abraão então recebe de Deus essa graça, lá no Antigo Testamento. Graça é muito falado no Novo Testamento, que é favor imerecido. É receber um presente, uma dádiva, sem você merecer, às vezes sem pedir. Abraão não pediu isso a Deus. A Bíblia não diz qual era o mérito de Abraão receber. E por que Deus decide abençoar Abraão? Repita comigo: é a graça. A graça de Deus. O favor imerecido de Deus. Diz a Bíblia então, sabe quando isso aconteceu, quantos anos Abraão tinha? Versículo 4, Abraão tinha 75 anos. Quanto tempo? Aliás, quantos anos? Abraão não recebeu essa bênção na sua adolescência, nem na sua juventude.
nem enquanto adulto. Para os padrões atuais, Abraão recebe essa bênção já na sua velhice. Lógico que no tempo dele as pessoas viviam muito mais, e ter 75 anos não era considerado um idoso, como é considerado hoje. Mas Abraão, então, recebe essa bênção 75 anos depois de nascido. Abraão viveu 75 anos sem uma bênção. Pastor, é possível viver sem bênção? Abraão viveu quantos anos? 75. Você viveu quantos anos? Pessoas que você conhece estão vivendo há quantos anos? É impressionante que algo tão beneficiador, algo tão diferente, algo tão diferenciado na vida de qualquer pessoa, e você consegue viver tantos anos sem isso. E sabe por que nós conseguimos? Porque há certas coisas que você só sabe a importância delas depois que recebe. Há certas comidas que você só sabe como são saborosas depois que come. Há certas experiências que você só sabe que são transformadoras depois que você vive. Eu tenho convicção que depois que você descobriu a bênção de Deus, você já se fez a pergunta ou já declarou isso: eu não sei por que eu não entreguei a minha vida a Jesus antes. Porque você descobriu que viver nessa bênção é a melhor coisa da sua vida. E a pergunta que fazemos então é: como eu vivi tantos anos sem essa bênção? Abraão então começa lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, a ser um homem abençoado. No Antigo Testamento, diferente do Novo Testamento, não eram todas as pessoas que eram abençoadas. No Antigo Testamento não havia Jesus. Jesus é uma bênção do Novo Testamento, da nova aliança de Deus com o homem. Por isso Paulo vai escrever em Efésios que por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus tem nos abençoado. Mas no Antigo Testamento não havia essa possibilidade de você ser unido com Jesus. Por isso, se hoje na igreja todos que estão em Cristo são abençoados, no Antigo Testamento o único abençoado em Gênesis era somente Abraão. Quando então Abraão é abençoado, eu quero chamar sua atenção para um segundo personagem, que é Ló. Diz aí o verso 4. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. Repita comigo: e Ló foi com ele. Quem era Ló? Versículo 5. Abraão levou a sua mulher Sarai e o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão. Então, nós temos aqui um homem abençoado, que é Abraão, e um sobrinho que decide acompanhar um homem abençoado, que é Ló. Deixa eu lhe ensinar uma coisa. Na igreja, todos que estão em Cristo são abençoados. O que eu disse? Na igreja, Novo Testamento, Nova Aliança, todos que estão em Cristo são o quê? Abençoados. Mas há pessoas que estão em Cristo há mais tempo que você. E teoricamente, a pessoa que está em Cristo há mais tempo que você, teoricamente, ela deveria ser o quê? Mais abençoada do que você. Porque há mais tempo que ela caminha na bênção com Jesus. Você também está caminhando na bênção com Jesus, mas há menos tempo. E essas coisas que dependem do tempo, nós não podemos acelerar, nem podemos atrasar. O tempo segue o seu ritmo. Então, se há algo que você precisa aprender, é que onde você vê alguém mais abençoado que você, diga para quem está do seu lado: nunca mais sai de perto dessa pessoa. Preste atenção na expressão que eu usei. Quando você vir alguém mais abençoado que você, não faça o quê? Não saia de perto dessa pessoa. Mais abençoado não é porque as bênçãos são em maiores quantidades. Mais abençoado porque ele caminha com Jesus há mais tempo. Quem está me entendendo, diga amém. Lá no Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Abraão não era mais abençoado. Abraão era o único que era abençoado. Então Ló
eu o defino como um homem inteligente. Ele descobre alguém que está abençoado e cola nessa pessoa. Ele descobre alguém que está abençoado e anda com essa pessoa. Ele descobre alguém que está abençoado e vive com essa pessoa. Eu tenho aprendido que quando Deus quer abençoar você, Ele coloca alguém do seu lado. E quando o diabo quer amaldiçoar você, ele também coloca alguém do seu lado. Preste muita atenção nas pessoas que caminham com você, das pessoas que moram com você, das pessoas que compartilham experiência de vida com você. Preste muita atenção de quem se identifica como amigo, como colega, como companheiro, como parceiro, como sócio. Preste muita atenção. Há pessoas que Deus coloca ao meu lado para me abençoar. Mas não só Deus sabe colocar pessoas, o diabo também sabe colocar pessoas. E as pessoas que o diabo coloca são pessoas para nos amaldiçoar. Ló então vê em Abraão uma bênção, e o que Ló faz? Cola em Abraão, gruda em Abraão, anda com Abraão. Eu te faço então uma pergunta. As pessoas que você anda, são pessoas que você anda por causa da bênção que elas têm? As pessoas com quem você tem partilhado sua vida, partilhado seus bens, partilhado seu tempo, partilhado seus recursos, partilhado seu conhecimento, são pessoas que têm uma bênção e é por isso que você anda com elas? Ou as razões que te levam a andar com alguém são razões superficiais, são razões passageiras, são razões que não são importantes? Ah, por que você anda com essa pessoa? Tem pessoas que andam com outro por causa do time de futebol. Lá em Juiz de Fora, nós somos muito próximos do Rio de Janeiro. Na igreja, 90% das ovelhas são todas flamenguistas. Eu mesmo sou flamenguista. Agora, imagine lá em Juiz de Fora você dizer: eu ando com fulano porque ele é flamenguista. Pergunto para quem está do seu lado, não tem um motivo mais excelente que esse, não? Aqui no Paraná ou em Curitiba, a maioria torce para qual time? Grêmio? Está vendo? Diz que a obra não está perfeita, Jesus ainda vai completar. Eu ainda não libertei ele dessa nhaca que é Grêmio. Segunda divisão, né? Segunda divisão, né? Né? De novo, né? Flamengo nunca foi para a segunda divisão, sabia disso? Então aqui o time que predomina é qual? Atlético Paranaense? Aquele que o Flamengo ganhou? Agora, imagine você andar com alguém, você que caminha e decide, escolhe alguém com quem andar, escolhe alguém para ser amigo, escolhe alguém para ser sócio, escolhe alguém para ser parceiro, escolhe alguém para ser companheiro, escolhe alguém para caminhar contigo. E quando alguém pergunta, por que você escolheu essa pessoa? Porque ele é Atlético Paranaense. Poxa, irmão, qual que é o seu nível? Pelo amor de Deus. Há pessoas que escolhem o outro por causa do lugar que moram. Aqui em Curitiba, qual é a região menos privilegiada? Norte, sul, leste, oeste, como é que é aqui? Sul. Qual é a região? Norte, sul, leste, oeste? Sul. A mais privilegiada é qual? Norte. Tem gente que é assim, não, por que ele é seu amigo? Por que você anda com ele? Porque ele mora no norte da cidade. Então, suas escolhas de andar com alguém são geográficas. A geografia é seu nível de excelência para andar com as pessoas? Há outros que a escolha dele é a aparência. Por que você anda com fulano? Porque ele é bonito. Por que você anda com fulano? Porque ela é bonita. Então, a sua escolha é uma coisa passageira, porque o bonito de hoje, com certeza, é o idoso e talvez feio de amanhã. Por que você anda com tal pessoa? Porque ela é inteligente. Porque ela tem dinheiro. E essas respostas que eu estou te dando, são respostas que eu encontro na igreja. Na igreja, sabe qual deveria ser a nossa resposta de por que andamos com alguém? Porque ele é abençoado. Ele e ela estão autorizados a prosperar.
E eu entendi, pela palavra de Deus, que a melhor pessoa para eu andar é alguém abençoado, porque alguém abençoado abençoa, alguém amaldiçoado amaldiçoa. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Por isso, em uma família, um sobrinho vê um único tio abençoado. O sobrinho é Ló, o tio é Abraão. E por isso, quando Ló decide sair da terra da família, de Ur, depois Arã, e ir para a terra de Canaã, hoje Israel, um sobrinho decide acompanhá-lo. Um sobrinho decide andar com ele. Porque o sobrinho descobre, ouve, aprende que o tio dele era um homem abençoado. E com poder de abençoar os outros. Com quem você anda? Lá na igreja eu uso uma expressão de brincadeira, dizendo que tem gente que prefere andar com Zé Caveira. Pastor, o que é o Zé Caveira? Zé Caveira é uma palavra menos pesada que amaldiçoado. Tem Zé Caveira na igreja? Diz para o seu irmão, tem. Tem, pastor. Aprenda uma coisa, igreja tem de tudo. Casa da bênção, então, tem de tudo, mas o que mais tem é doido. Não são todos que são abençoados. Tem gente na igreja que eu qualifico, aprendi isso com o pastor Jorge Linhares, eu qualifico como Zé Caveira. O que é um Zé Caveira, pastor? É um Zé qualquer que já é uma caveira, só não está enterrado. E às vezes está andando ao nosso lado. E você escolhe essa pessoa para andar. E você escolhe essa pessoa para caminhar. Quantas moças solteiras nós temos aqui? Não é pecado nem ser moça nem solteira, fica tranquila. Ó, tem pouco, hein? Aqui está numa seca ou está todo mundo casado mesmo? Quantos rapazes solteiros nós temos aqui? Tem pouco também. Quantos casados nós temos aqui? Levante a mão. Amém. Muita família. Mas eu estou com pena dos solteiros. Não há diversidade. E quando não há muitos, impera o só tem tu. Vai tu mesmo, não é assim? Irmãos, às vezes tem moça na igreja que chega perto de mim, lá em Juiz de Fora, elas já não estão fazendo mais isso, por causa da minha sinceridade, a minha objetividade. Pastor, esse é o rapaz, pastor, que Deus me deu. Aí eu olho assim, ó. Eu faço literalmente isso. Eu olho. Isso aí, irmã, você tem certeza que foi Deus que te deu? Isso aí? Quando eu olho um rapaz de calça curta, sapato social e sem meia, eu falo, não, já está errado o negócio. Eu falo assim, Deus te deu isso aí? Quando eu olho o rapaz com cabelo meio esquisito, eu falo, isso aí? As moças falam, pastor, não dá para apresentar rapaz para o senhor. A safra já não é boa, o senhor condena quase todo mundo. Eu falo, mas minha irmã, será que isso é uma bênção? Deixa eu ensinar para você o que é um rapaz que você deveria apresentar para o seu pastor. Pega a história de Davi. Era Davi um rapaz de olhos brilhantes e boa aparência. Minha irmã, no mínimo aí veja beleza no olho e boa aparência. Porque tem umas moças que eu falo, irmã, você é muito espiritual. O que é irmã muito espiritual? Pastor, eu estou olhando o coração. Irmão, isso aí no casamento não funciona não, viu? Casamento não é bem assim. Aí às vezes eu olho, como é que... Quem é você, meu filho? Ah, pastor, eu sou tal pessoa. Você, amém, não tenho te visto na igreja, você é novo. Ah, eu sou novo na igreja. Quanto tempo? Ah, tanto tempo. Já entregou a vida a Jesus? Eu falei assim, ainda não. Ainda não? Por que não? Você já não entregou a vida a Jesus e antes de Jesus te ganhar, você está levando a moça? Você ganha quanto por mês? Aí pronto. Quanto que eu ganho? Eu sou só estudante. Aí, estudante não ganha? Estudante também precisa de ganhar dinheiro. Irmã, você está namorando um rapaz que não ganha dinheiro? Você vai pagar hambúrguer para ela com o dia do seu pai? Você vai andar com ela com o dia do seu pai? O carro que está aí do seu pai é o seu? O combustível do seu pai é o seu? As moças falam, pastor, não dá para apresentar rapaz para o senhor, porque eles não voltam mais para a igreja. Que o senhor humilha. Não, irmã, não é que eu humilho. Porque você tem que procurar homem. E homem tem 3 características. Homem tem trabalho, homem tem dinheiro e homem tem esposa. Como é que você está procurando um rapaz para ser seu marido, se ele não tem nem trabalho e nem dinheiro?
Ele ainda é um menino. E moças, não namorem meninos. Moças, namorem homens. As moças que me entenderam, digam amém. Pastor, e quem já casou? Agora vai que é sua, minha filha. Não tem jeito. É maluco, mas é seu. É problemático, mas é seu. E é seu porque você escolheu, não tem mais jeito. Ló agora vai andar com o tio Abraão, porque o tio é abençoado. O tio é autorizado para prosperar. Diz a Bíblia então que eles vão fazer uma viagem. E se você chegar em casa, abrir o Google e pegar um mapa do Fértil Crescente é onde forma a meia-lua que liga os povos antigos da Mesopotâmia, da Acádia, que é lá no rio Tigre, rio Eufrates, Ur dos Caldeus, no que é hoje chamado Oriente Médio, Irã, Iraque, Kuwait. E você faz esse caminho aqui, que é o caminho do rio Tigre e Eufrates, que começa lá na Turquia. Então eles saem de Ur dos Caldeus, sobem todo o Tigre e Eufrates. Tigre e Eufrates são rios paralelos, um no norte, outro no sul. Eles sobem e vão até Harã. Harã é onde hoje é a Turquia. Em Harã, Abraão se despede da família e desce no sul em direção ao Egito, passando por uma rodovia que era chamada Rodovia dos Reis, rodovia antiga que existe até hoje. Em todo esse trajeto, que é em média 1.800 quilômetros, um sobrinho está acompanhando o tio. E qual é a razão? A razão não é só o vínculo familiar. A razão não é só a amizade, a razão não é só o temperamento, a razão não é só o amor, a razão, repita comigo, é que o tio é abençoado. Eu vou lhe dar uma dica. O dia que você descobrir uma pessoa abençoada, nunca mais saia de perto dela. Cole nela, ande com ela, porque pessoas abençoadas têm poder de abençoar. E o que você mais precisa é dessa bênção. Então, olhe quem está mais tempo caminhando com Jesus. Teoricamente, quem está mais tempo caminhando com Jesus deveria estar mais abençoado. E por que eu falo teoricamente? Porque na prática, na vida da igreja, nem sempre é assim. Na igreja que eu sou pastor, há alguns lá que são os que mais caminham com Jesus e que você olha para a vida dele e não está funcionando isso daí. Mas não é esse o alvo da mensagem de hoje. Eu tenho que vir aqui para pregar outra mensagem. Pastor, e como eu descubro que uma pessoa é abençoada? Pelo fruto se conhece uma árvore. Tem família? Tem casamento? Tem marido? Tem esposa? Tem filho? Tem casa? Tem carro? Tem trabalho? Se tem, tem estudo? Se tem, qual é o nível? É família abençoada, casamento abençoado, cônjuges abençoados, filhos abençoados, trabalho abençoado, estudo abençoado? É pelo fruto que se conhece uma árvore. A Bíblia vai dizer sobre o mesmo Abraão, em Gênesis capítulo 24, que era Abraão adiantado em idade e o Senhor o havia abençoado em tudo. Aos 75 anos, Deus chama Abraão e o abençoa. Abraão, quando está com 170 anos, a Bíblia diz que ele é abençoado em os 100 anos caminhando com Deus, fez com que a bênção na vida de Abraão estivesse em todas as... Esse é meu alvo de vida. É chegar um dia idoso, com Deus tendo me abençoado em tudo. E se você não sabe, eu vou te ensinar algo científico. O que é tudo? Tudo é tudo, irmão. Ser abençoado em tudo. Sabe o que é isso? Abençoado em tudo. 100 anos caminhando com Deus, fez com que essa bênção de Deus na vida de Abraão alcançasse cada e toda a área da vida dele. Esse é meu alvo de vida, que esse seja seu alvo de vida. E enquanto não é, o que você faz? Procure alguém que na vida dele a bênção já esteja em e nunca mais sai de perto dessa pessoa. Ló cola no tio, se aproxima do tio e vai viver com o tio. Diz a Bíblia, vamos avançar no texto bíblico. Gênesis capítulo 13. Diz a Bíblia que Abrão sai do Egito com a sua mulher, com tudo o que tinha, e foi para o sul de Canaã. Repita comigo, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Então, Abraão sai de Ur, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão sai de Harã,
e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abraão sai do Egito e Ló, seu sobrinho, foi com ele. Olha a sabedoria de Ló. O tio vai, ele vai atrás. O tio muda de cidade e nação, ele muda de cidade e nação. Porque ele reconhece, ele identifica que o tio tem uma vida abençoada por Deus. Mas vai acontecer algo aqui. E diz a Bíblia, verso 3. Aliás, verso 2. Que Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi de um lugar para o outro, até chegar à cidade de Betel. E dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. Abrão chegou ao altar que ele havia construído, adorou a Deus, o Senhor. Verso 5, repita comigo, Ló, que ia com Abrão. Todas essas cidades, todas essas nações, todos esses milhares de quilômetros têm um sobrinho andando com o tio. Não é por causa do grau parentesco, não é por causa do sangue familiar, mas porque o tio era abençoado. Mas preste atenção que muda as coisas agora. Verso 5. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Verso 6. Antes de eu avançar para o verso 6. Identifique pessoas que estão andando com você, que na verdade são sanguessugas. Identifique pessoas que não te largam, que na verdade são aproveitadoras. Identifique pessoas que fazem questão de andar com você, porque são parasitas. E parasita é a expressão que eu quero trazer da flora. O que quer dizer isso? Nas plantas, existe uma árvore e existem outras plantas que crescem como parasitas. Eles sugam a seiva, os nutrientes de outra planta para ele. Ló não era um parasita, aproveitador ao lado de Abraão. E por que não era? Diz a Bíblia que Ló também levava o quê? Ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Abraão também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Ló não estava andando com Abraão por causa de sobrevivência. Ah, pastor, eu preciso achar alguém para eu sobreviver. Não procure alguém para você sobreviver. Diga para o seu irmão, procure um trabalho para você sobreviver. Nós vivemos e sobrevivemos do nosso trabalho. Às vezes tem gente andando com você e ele está andando com você porque quer se aproveitar do que você tenha. Deixa eu te ensinar uma coisa. Gente errada não sai da nossa vida por si só. Gente errada tem que ser mandada embora. Eu vou falar de novo. Gente errada não sai da nossa vida por si mesmo. Gente errada só sai da nossa vida se você fizer o quê? Mandar embora. Então, há pessoas que você tem que chegar uma hora e dizer, é melhor nós nos distanciarmos. É melhor nós nos afastarmos. César me conhece muito bem, não só eu o conheço, mas ele me conhece. E o César sabe como eu me distancio das pessoas quando eu vejo que é necessário. E quando eu distancio mesmo. Porque eu identifiquei, eu observei, eu analisei e descobri que andar com essa pessoa não era o melhor para mim. Então, respeitosamente, eu me distancio e aviso que vou distanciar. Não sou inimigo, não fico falando mal pelas costas, não fico criticando, não fico buscando aliados contra a pessoa, eu apenas me distancio. E quando as pessoas perguntam, Abrão, vejo que você não anda mais, eu digo, eu entendi que não é hora de andar. Então deixe ele lá e deixe eu aqui. Deixe ele com o chamado dele e me deixe com o meu chamado. Ló não era esse tipo de pessoa. Por isso Ló também tem família, Ló também tem empregados, Ló também tem gado, Ló também tem riquezas. Eles eram uma família de agropecuaristas. Eles trabalhavam com gado, bois, vacas, ovelhas, carneiros, cabritos, cabras, cordeiros. Esse era o trabalho deles. Diz a Bíblia, versículo 6, que não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Verso 7. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Versículo 8, um dia Abrão disse a Ló, nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus.
Tem crente que precisa entender isso. Entender o quê, pastor? É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito também. Repita comigo, não é bom que a gente fique brigando. Diga isso para quem está ao seu lado, não é bom que a gente fique brigando. Há casais, há famílias, há amigos, há companheiros, há parceiros, há colegas que ficam o quê? Brigando. Tem gente que é ser humano, mas a alma é de pitbull. Tem gente que é gente, mas a alma é de pincher. Pincher é uma raça de cachorro. Todo mundo sabe o que eu estou falando? Irmão, pincher é o bicho mais atentado da face da terra. Se Satanás entrar num pincher, ninguém segura. Porque como algo tão pequeno, tão leve, pode ter um temperamento daquele. Como? Vocês sabem que a raça Doberman veio do pincher. Um alemão chamado Louis Doberman, daí o nome da raça, era cobrador de impostos em Apolda, na Alemanha, e era muito roubado no seu trabalho de coletar impostos. E ele então queria um cão que o acompanhasse para protegê-lo. E ele então olha para o pincher e vê o temperamento ideal. E levou a vida dele inteira para transformar aquele cachorrinho diminuto, levíssimo, no Doberman que nós conhecemos. Foi fazendo seleção de cruzamentos, ele morre, um amigo dele chamado Otto Goller continua o trabalho e apresenta para nós o Doberman que nós temos hoje. A única raça entre todas as raças de cães no mundo criados para ataque e defesa. Mas veio desse cachorrinho aí, do pincher, foi seleção de cruzamento, é coisa científica de genética. Ele cria esse cachorrinho porque é um cão combativo. Quando eu morava em Porto Alegre, eu tinha um mastife inglês de 100 quilos, irmãos. César conheceu. Uma cabeça deste tamanho, enorme o cachorro, mas enorme. E um dia eu estou passeando com o meu cachorro, tem um sujeito lavando o carro na frente da casa dele. Quando eu passo com o cachorro, o pincher sai lá de trás, irmão, meio enfoguetado. Chega na canela do meu cachorro e pá! O meu cachorro só faz assim, ó. E fica olhando. Se o cachorro pensasse, eu acho que sei o que ele pensaria. Mas que loucura é essa? O dono do cachorro fala: meu filho, você é do tamanho do dente desse cachorro. Moço, não deixa o cachorro fazer nada, ele vai engolir meu cachorro. Não, isso aí só tem tamanho, é da paz. E o cachorrinho está lá, irmão. O dono dele vai lá, cata ele, pega ele pelas patas e fica com o pescoço pendurado, agarrado. Olha o caráter, irmão, olha a personalidade. Não é que tem crente assim? Não tem tamanho, não tem expressão, mas tem uma personalidade, irmão. Qualquer coisa. Alguém aí que tem pincher em casa? Ah lá, cada ali sabe. Irmão, na minha casa nós tivemos um pincher uma vez, chamava Billy. Eu apelidei de cão do demônio. Irmão, que bicho atentado, irmão. Mas eu orei para aquele negócio morrer. Matar é pecado, mas morrer é morrer, né? Meu irmão, que cachorro que me deu trabalho. Meu Deus do céu. Invocado, irmão. Queria disputar comigo. Olha o meu tamanho. Eu chegava em casa, ia tirar ele do sofá, ele. Eu, pá! Você está achando que você é quem, rapaz? A minha filha, pai, coitado dele. Ah, coitado dele. Não tem medo do perigo, não? É uma questão de tamanho. Tem crente que é assim. É brigão. Olha para o outro. O irmão cumprimenta ele, num lugar de cumprimentar. Paz do Senhor, boa noite. O irmão passa. Faz cara feia para todo mundo. Se te tentar tirar do lugar, briga. Se tentar mexer na comida, briga. Tudo briga, irmão. Se chamar atenção, briga. Meu irmão, se chegar em casa, briga. Se sair de casa, briga. Meu irmão, briga por causa de chinelo, por causa de sapato, por causa de pano, por causa de tudo. Tem gente que é assim. Se você não sabe, eu acho que sabe, mas eu estou repetindo. Diga para o seu irmão, não é bom a gente ficar brigando. Diga para o outro irmão, não é bom a gente ficar brigando. A esposa vai começar a brigar contigo, fala para ela, não é bom a gente ficar brigando. O marido vai brigar contigo, diga para ele, não é bom a gente ficar brigando.
Porque não é mesmo. Em briga de casal, se tiver vencedor, perde os dois. Em briga de família, se tiver vencedor, perde todos. Em briga de igreja, se tiver vencedor, perde a igreja inteira. Todo reino dividido contra si mesmo não subsiste. Então pega na mão do seu irmão e diga: em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de pincha. Eu repreendo o espírito de pitbull desse irmão. Que saia da vida dele em nome de Jesus. Sai e não volta mais. Abraão, na sua maturidade, quem tem a bênção tem a maturidade. Quem tem a bênção é maduro. Quem tem a bênção é equilibrado. Quem tem a bênção sabe fazer análise dos fatos, análise dos acontecimentos. Abraão vê os pastores dele brigando com os pastores do sobrinho. Abraão chama o sobrinho e diz: não é bom que nós fiquemos brigando, porque somos parentes. Nem que os nossos empregados fiquem brigando. Olha a diferença de um homem abençoado. Verso 9. Vamos nos separar. O que Abraão falou? Vamos nos separar para não ficar o quê? Para não ficar brigando. Abraão então diz no verso 9: escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, Abraão falou que o quê? Para a direita. Se você for para a direita, Abraão disse o quê? Eu vou para a esquerda. Abraão tinha tanta convicção da bênção de Deus na vida dele, que para Abraão não importava o lugar, ele ia prosperar em qualquer lugar. Porque a bênção não estava no lugar, a bênção estava na pessoa. A bênção não estava na geografia, a bênção estava nele. Então a convicção é tão grande, a certeza é tão grande, que ele chama o sobrinho e diz: não é bom ficarmos brigando, escolha aí. Se você for para um lado, eu vou para o outro. Se você for para o outro lado, eu vou para o lado oposto, porque nós não podemos ficar brigando. Diz a Bíblia, verso 10, que Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim antes do Senhor haver destruído a cidade de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Abrão ficou morando na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. Aqui Ló comete o maior e primeiro erro da vida dele. Ló não podia ter deixado o tio. O tio tinha a bênção. Agora até eles estão brigando, eles, os pastores, estão brigando, porque os animais são muitos e a terra não consegue alimentar os animais. Só para você ter uma ideia, um boi precisa em um ano de 10 mil metros quadrados de pasto só para ele. Animais ruminantes comem muito, comem praticamente o dia todo e ruminam à noite. Tem 4 estômagos. Por isso que a vaca preta come capim verde e dá leite branco. Por causa da capacidade que o estômago dela tem de converter matéria volumosa, fibrosa, que é capim, em leite. É praticamente um milagre. A ciência não consegue produzir leite do nada, mas vaca produz leite do verde. Isso é criação. Então eles exigem muito pasto. Por isso a terra não comportava eles. Tantos eram os animais. Abraão então se separa do sobrinho, o sobrinho se separa de Abraão, mas tem um detalhe. Quem tem a bênção está com ele. Se há uma coisa que você não rouba, é a bênção. Se há uma coisa que você não tira, é a bênção. Eu tenho uma bênção de Deus na minha vida, tenho convicção, meus frutos mostram isso. Se alguém cola em mim mal intencionado e diz: eu vou tirar isso de Abraão, eu vou pegar essa bênção para mim, é perda de tempo. Porque a bênção que Deus tem para mim é só para mim. Para você, Ele vai ter uma bênção para você. Deus é o mesmo, mas as bênçãos são proporcionais ao chamado, à missão e às habilidades que cada um tem. As bênçãos não são as mesmas. Eu sou abençoado para pastorear, sou abençoado para administrar um centro social. Tem gente que é abençoado para ter uma indústria, tem gente que é abençoado para ter uma fazenda, tem gente que é abençoado para ter um comércio, tem gente que é abençoado para ser funcionário público, tem gente que é abençoado para tantas outras funções. As bênçãos são diferentes e proporcionais, condicionantes ao chamado, à missão e aos talentos que você tem.
A minha bênção não serve para você, como a sua não serve para mim. Você tem que ter a sua bênção. Bênção não é cópia. Deus não trabalha com linha de produção. Deus é criativo o suficiente para trabalhar com coisas diferentes. E a exemplo disso somos nós. Todos criados por Deus, mas ninguém é igual a ninguém. A impressão digital é outra, a íris do seu olho é outra, o seu timbre vocal é outro, o tipo sanguíneo pode até ser comparado, pode até ser igual, a aparência, podemos ter coisas semelhantes, mas em nossas características que nos individualizam, como indivíduo, nós somos únicos. Se eu fosse Ló, eu teria vendido o meu gado, mas eu não saía de perto do meu tio. Porque o motivo da separação é que o gado era numeroso, a terra não alimentava a todos. Então, ou vendia-se o gado para ter terra para todos, ou então ele ia para outro lugar, procurava uma outra terra. Ele faz a segunda escolha. E aí Ló erra. Se você chegar em casa, porque meu tempo acabou, e ler o restante da história, você vai ver que daqui a 3 capítulos, Ló vai ser sequestrado. Vai ter uma guerra de 4 reis contra 5. E nessa guerra, os reis onde Ló era súdito, perdem a guerra. Os outros reis pegam Ló e levam Ló embora com sua esposa, suas filhas e seus bens. Sabe quem vai resgatar Ló? O tio abençoado. A história continua, Ló vai morar então em Sodoma e Gomorra. Depois disso, Ló sai do campo e vai para a cidade. Lembra que Ló deixou de morar com o tio porque tinha gado? Antes de Sodoma ser destruída, Abraão, o tio, está de novo intercedendo pelo sobrinho para Deus não destruir a cidade com Ló lá dentro. Porque Ló, que era agropecuarista, está vivendo em uma cidade. A Bíblia não é explícita, mas eu interpreto que possivelmente Ló não possuía mais gado. Agora ele foi para a cidade. Deixou de ter a vida do campo para ter a vida urbana. Por que Ló deixou o tio? Por causa do gado. Agora Ló está longe do tio e também sem o gado. Olha como que distanciar de alguém abençoado começa a trazer ruína e falência para a vida de Ló. Agora anjos estão indo para destruir a cidade, porque era uma cidade que havia muita promiscuidade homossexual. A promiscuidade era tanto que anjos entram na cidade e os homens querem ter relação sexual com anjo. Meu irmão, você é tarado com anjo. É o mais alto nível de promiscuidade sexual. Você é tarado com mulher e você é homem? É da natureza. Ah não, pastor, Deus me converteu, não tenho mais nada. Então você vai virar viado daqui a pouco. Seja crente mais homem. Seja crente mais mulher. Tem atração por homem, se você é mulher, tem atração por mulher, se você é homem. Mas pastor, isso não é pecado? A atração não é pecado. Pecado é você não ter autogoverno na sua libido. Você agora é cavalo que vê a égua no cio e não segura. Você agora é touro que vê a vaca no cio e fica louco. Você agora é cachorro que vê a cadela no cio e pula cerca, muro, o que for, para pegar a cadelinha do vizinho. E mesmo assim é crente? Não. Tinha um pastor, já faleceu, o pastor missionário Gregório Alves de Moraes, era pastor da nossa igreja em Jabaquara, São Paulo. E o Gregório contou para nós uma história que eu nunca mais esqueci. Que toda Santa Sé chegava um homem e antes do culto pedia para aconselhar com o pastor. Ele aconselhava dizendo que tinha pecado, que não tinha suportado e que tinha tido relações sexuais com o homem. Isso durou 1 ano. 1 ano, toda Santa Ceia. Ele aconselhava, o pastor orava, pedia perdão, ministrava libertação, voltava no outro mês, a mesma história. O missionário Gregório disse que já não aguentava mais. Quando chega depois de 1 ano, no 13º mês, o homem volta no pastor e fala: pastor, eu pequei de novo, pastor. O pastor diz: mas não é possível, irmão, são 12 meses a mesma história. Pastor, mas agora foi com mulher. Disse: amém, irmão, Deus te abençoe, agora você está liberto. É engraçado, mas é verdade, porque dentro da igreja tem homem querendo transar com homem. O próximo passo é você querer transar com anjo. Transar com anjo, pastor? Sim, pastor é o anjo. O próximo passo é o César.
Pastor é o anjo da igreja. Pastor, o senhor está maluco, pastor? Como é que o senhor fala um negócio dele? Não, é só a Bíblia, eu não estou inventando nada. Eu só estou pontuando as coisas. E a Léia que lute agora, meu irmão. É ela que vai à luta. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Está escrito. Meu irmão, olha o absurdo da cidade que Ló morava. Agora pare e pense comigo. Tudo isso começa a acontecer na vida de Ló, quando por causa de riqueza, ele decide se distanciar do único homem que ele conhecia que tinha a bênção. Talvez eu ministrando em Éfeso, você não tenha ideia do que é uma bênção. Mas quando eu trago para os acontecimentos da vida desta família, mais precisamente tio e sobrinho, você vai ver a diferença que faz você se distanciar da bênção. Os anjos vão, retiram Ló da cidade, e você conhece a história, na saída da cidade tem uma ordem: não olhem para trás. A mulher de Ló olha e se transforma em uma estátua de sal. Ló vai para uma montanha, uma caverna, e tem relação sexual com suas filhas, para que a descendência dele não se apague. Ló distancia-se do tio abençoado. Ló perde o gado. Ló mora em uma cidade que é destruída. Ló é sequestrado. A esposa dele se torna estátua de sal. E ele comete incesto com 2 filhas. Todo o distanciamento da vida de Ló, de um homem abençoado, traz ruína e falência na vida daquele homem. Eu termino, porque meu tempo já terminou, falando sobre meu pai. Meu pai tem 80 anos de idade, quase 80. E meu pai é um homem abençoado. Se não em tudo, já está em quase tudo. Na nossa hierarquia estatutária de denominação, há uma classe que é chamada de superintendente. O César é um superintendente. Eu não sou. Eu sou pastor de uma única igreja. Superintendente é pastor de uma igreja e pastor de vários pastores que pastoreiam outras igrejas. Um superintendente é acima de um pastor. Na hierarquia da igreja, César é acima de mim. E meu apóstolo, os bispos, tanta gente, insiste comigo, o meu próprio pai insiste, para eu me tornar superintendente. Abraão, você tem chamado. Abraão, você tem capacidade. Abraão, você é um superintendente inato. Abraão, se torne um superintendente. Eu falo, não, vocês estão malucos? Quando meu pai morrer, nós podemos conversar. Mas enquanto meu pai vivo e estiver, não me afastem do meu pai. Meu pai tem uma coisa que chama-se a bênção. E eu não posso me distanciar disso. Mas Abraão, no Novo Testamento, todos não somos abençoados em Jesus? Sim. Eu tenho 34 anos de batismo nas águas que caminham com Jesus. Meu pai tem 54. Meu pai está 20 anos na minha frente. E na vida dele isso não é só teoria. Na vida dele isso é prática. Eu gerei um filho. Ele gerou 3. Os 3 filhos dele são pastores. A minha filha é designer. Meu pai abriu mais de 184 igrejas. Eu abri 3. Meu pai treinou, formou o atual apóstolo da igreja, o atual diretor administrativo da igreja e um dos seus bispos. Missionários no Brasil, superintendentes no Brasil, são quantos? Coloque-me perto de meu pai e eu estarei um nível bem abaixo. E alguém quer me distanciar dele? Não. Enquanto ele vivo for, ao seu lado eu estarei. Divirjo dele como pastor em muitas coisas. Somos de escolas diferentes de praxis pastoral. Mas respeito, mas admiro, mas me sujeito, não me rebelo. Discordo, falo para ele que discorda e me calo. Discordo, falo para ele que discorda e ninguém mais fica sabendo. Porque eu reconheço que eu preciso da bênção. Se Ló tivesse a oportunidade de descrever sua experiência pessoal,
desde o dia que se distanciou do seu tio, Ló com certeza ia dizer: se há algo que eu me arrependo, é de ter andado longe do meu tio. Quais são as pessoas que você precisa andar perto e você não percebeu? Há pessoas que Deus está colocando na sua vida para te abençoar, mas você não valoriza, você não reconhece. Se você não aprender a reconhecer é uma lei, e a lei do reconhecimento diz que tudo que você precisa, Deus já te deu. O que falta agora é você reconhecer. Reconheça pessoas que são marcadas por Deus para te abençoarem. Eu, enquanto pude, andei com o apóstolo Doriel. Enquanto pude, andei com o missionário Paulo Roberto. Enquanto pude, andei com o bispo Palarone. Enquanto posso, ando com o apóstolo Jair. Não para sugar deles, não para ser um parasita ministerial, porque eu reconheço que eles têm algo que eu ainda não tenho. E andar com eles me abençoa. Andar com eles vai ser graça de Deus na minha vida. Se você vive uma experiência cristã isolado, solitário, sozinho, eu quero te dizer que a experiência cristã é comunitária. A igreja é um corpo, a igreja é uma família. Você sozinho é só você mesmo. Eu disse ontem que a teologia da igreja tem que ser revista dentro da igreja. Há uma maluquice andando por aí, principalmente na internet, que você é uma igreja. Você não é igreja. Você sozinho não é nem uma dupla. Você sozinho não é nem um trio. Você sozinho não é nem um casal. Você sozinho não é nem um time. Você sozinho não é nem uma equipe. Você sozinho não é nem uma família. Você sozinho não é nem uma empresa. Você sozinho não é nem uma sociedade. Você sozinho não é nem uma nação. Mas te ensinar e te convencer que você sozinho é igreja. É impossível isso acontecer. Igreja é formado de várias partes. Cada um de nós tem uma função no corpo de Cristo. E se você ainda anda isolado, se você ainda anda sozinho, como você vai colocar em prática orai uns pelos outros? Como você vai colocar em prática confessai os vossos pecados uns aos outros? Como você vai colocar em prática suportai-vos uns aos outros em amor? Quantas vezes na Bíblia vai aparecer essa expressão uns aos outros? Ló se distanciou. Ló começou a seguir carreira solo. Só para você entender e eu terminar, até os heróis que são ficções, que é uma ficção, criaram a Liga da Justiça. Até os heróis, que é uma ficção, tiveram que criar os Vingadores. Até os heróis que têm superpoderes tiveram que se unir. E você que está aí, quebrado, está andando sozinho, chutando uma lata vazia danada numa pitimba, torcedor do Atlético Paranaense, está aí andando sozinho. Meu irmão, olha para quem está do seu lado e fala: vê se entenda. Você não foi chamado para andar sozinho, nem chamado para andar com qualquer um. Ande com aqueles que Deus tem abençoado. Vamos ficar de pé, fecha os seus olhos. Senhor meu Deus, desperta a tua igreja para essa verdade. Desperta a tua igreja para esses princípios. Desperta a sua igreja para essas realidades. Desperta a sua igreja, Pai, em nome de Jesus. Ensina teu povo, ensina teus filhos, ensina teus servos, que não existe vida cristã solitária, sozinho. Não existe carreira solo no Evangelho, no teu reino. Que nós possamos identificar os abençoados e que possamos andar com eles, caminhar com eles. Oh, Senhor, venha e faça a tua obra no nosso meio, faça a tua obra entre nós. Abençoe este homem, esta mulher, que precisa andar em casal, andar em família, andar em igreja, andar em célula, andar em discipulado, andar em corpo de Cristo. Oh, Senhor, vem e faça a sua obra, faça a sua obra, faça a sua obra, faça a sua obra, Pai. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará.
Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. O que você precisa fazer para receber a bênção que Deus tem para você? O que o Espírito Santo nesta noite falou ao seu coração? Qual é a atitude? Qual é a decisão? Qual é a mudança? Decida isso na sua vida. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos. Sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a tua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, Senhor. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós oramos ao Senhor nesta noite, Pai, depois desta poderosa palavra que é liberada sobre nossas vidas, Senhor, e pedimos ao Senhor, nos faz abençoados nesta terra, nos faz abençoados em nossa família, nos faz abençoados no nosso trabalho e por onde quer que andarmos, nos fazendo em todos estes lugares e em todo o tempo vivermos unidos com o Senhor. E nos ajude, Senhor, a identificar aqueles que de fato vivem unidos com o Senhor, para que possamos andar com eles, Senhor, para que assim como Abraão possamos ser abençoados, porque andamos unidos com o Senhor, mas que também, para que assim como Ló, também possamos ser abençoados, porque andamos com aqueles que têm do Senhor uma bênção. Pai, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Quem já aprendeu a ser abençoado aí? Então coloque em prática e com certeza você será abençoado. Amém? E que nesta semana as bênçãos do Senhor se derramem sobre a sua vida. Amém? Gente, logo que encerrar o culto, tem a nossa cantina ali. Hoje tem doce, né? Hoje é só doce, porque o salgado foi tudo ontem. Então, se você quiser sair aqui, né, adoçado a sua vida, com seu índice glicêmico lá em cima, coma um doce, não é? O culto está encerrado, mas antes de sair do seu lugar, tem que pedir um favor.